Bom dia, Eldorado Sul, bom dia, Brasil. Está começando o programa Sábado Especial, que vai no ar todo sábado aí. João Moura e os seus convidados aqui na Rádio Angar Web. Agora são 10 horas e 9 minutos. Nossa temperatura aqui está marcando 19 graus, né? Está no estúdio aqui, então, o nosso convidado, o vereador Fábio Leal, é presidente da comissão do Plano Diretor. Bom dia, vereador. Obrigado por ter vindo. Bom dia, João. Bom dia aos teus que estão assistindo aqui, nos ouvindo aqui no teu programa. Para nós é uma honra vir aqui falar sobre a cidade, sobre o planejamento da cidade, enfim. Muito bem, mas vamos começar desde já essa entrevista, né, vereador? Eu quero agradecer ao senhor por ter reservado um espaço aí para estar aqui hoje no estúdio Angar, para fazer uma entrevista com o senhor que está na correria, tem outros compromissos, né? Que nós temos, na verdade, 1h30, mas a gente conversou e o senhor tem um compromisso daqui a pouco. Que bom que o senhor veio e vai passar muitas informações aí para os nossos espectadores que estão nos assistindo. Muito bem, vereador. Quem faz parte da comissão do Plano Diretor? A comissão do Plano Diretor foi montada por um requerimento que eu fiz, né? Um pedido meu. E fazem parte lá da comissão o vereador Rogério Munhoz, que é um vereador muito atuante nessa questão do planejamento da cidade, das questões da cidade, a vereadora Daiane, o vereador Jorge Rossi, agora está licença, voltou, assumiu lá a Secretaria de Agricultura, e o vereador Juliano Soares. E me diz uma coisa, vereador, e começou o primeiro cronograma aqui da audiência pública, a primeira audiência pública foi em Bom Retiro, é isso? A gente fez pela Câmara 5 audiências públicas. Fizemos a primeira na Câmara, que foi uma audiência que tratou de explicar todo o texto da lei, artigo por artigo, todos os anexos, né? A ideia naquela audiência era repassar tudo que estava sendo proposto na alteração. Na verdade, essa lei, agora já é lei, né? Sim. Ela altera a lei de 2006, que foi o nosso primeiro plano diretor, né? Então, ela traz muitas melhorias para a cidade e a gente precisava explicar o que tinha de diferença nessa proposta agora dessa lei em relação à lei de 2006. Vereador, mas esse projeto, esse plano diretor, ele vai entrar numa validade que eu estava mais ou menos lendo por 10 anos, é isso? 10 anos. Na verdade, pelo que diz o Estatuto das Cidades, o plano ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Isso é um período, para a questão de revisão dos rumos da cidade, do planejamento da cidade, é um período que é de praxe, que todo mundo adota, né? E isso virou lei através do Estatuto da Cidade. Nosso plano em 2006 foi feita uma revisão em 2018, ela foi depois anulada e a gente iniciou o executivo, enfim, iniciou um novo processo 2021, né? 2021 que culminou agora com a votação, com a remessa do projeto de lei para a Câmara em dezembro do ano passado e a aprovação final agora nessa sessão que passou, na terça-feira. E a nossa cidade está crescendo, né, vereador? E tem que ter alguma mudança, né? E para acontecer essa mudança tem que ter um plano diretor, porque para acontecer, se não tiver plano diretor, não acontece, né, vereador? Assim, o que a gente conseguiu fazer como diagnóstico, né? O plano 2006, ele conseguiu trazer muitas empresas, muitos empreendimentos aqui para a zona central da cidade. Sim. A gente viu, nós mudamos aqui o nosso mapa. A gente até, no início lá, eu participei junto lá da elaboração dos primeiros estudos, a gente constatava muito facilmente, comparando uma imagem de satélite lá de 2006 e uma imagem de satélite atual agora, né, atualizada. A gente vê muita diferença assim, né, em relação aos empreendimentos e às empresas que vieram para a zona central. Essa alteração agora, ela
dedicou um estudo maior no Parque Eldorado, porque o Parque Eldorado não acompanhou, né, esse mesmo desenvolvimento da Zona Central. Então é um desafio, achar instrumentos de planejamento que vão fomentar o desenvolvimento do Parque Eldorado, né? O plano está possibilitando instalação de empresas e de atividades muito próprias ao Parque Eldorado em quase todo o setor do Parque Eldorado, né? Aproximando essas atividades das residências, enfim. Essa revisão, ela se baseou em estudos de experiências de sucesso de planejamento urbano em outras cidades. Sim, né? No Brasil mesmo. Brasil e fora do Brasil. Mesmo fora do Brasil. Hoje se fala muito em cidades para as pessoas, né? A gente tem muito essa visão muito fácil de enxergar uma cidade para os carros, né? E não consegue fazer essa leitura nova. É muito difícil isso, né? Da cidade para as pessoas, né? Se tu, por exemplo, algumas cidades, o exemplo que aconteceu lá na Califórnia, por exemplo, deu um terremoto e a principal avenida de ligação entre a zona central e os bairros da cidade, ela ficou destruída pelo terremoto. Aí se achou uma rota alternativa para que conseguisse ainda fazer o acesso. Ao longo das obras, né, eles tiveram a visualização que essa rota alternativa ela poderia permanecer, porque ninguém saiu prejudicado em função de tu ter que andar 5 ou 10 minutos a mais de carro. E aí eles transformaram essa grande avenida, era uma avenida principal da cidade, num parque linear, né? Para que as pessoas fossem para ali no lugar dos carros, né? Então, esses novos conceitos, né, de a gente ter mais pessoas nas ruas, é que o plano buscou, né? E a gente vê vários instrumentos, vários artigos, né, os próprios anexos, o zoneamento, a possibilidade das atividades. A gente vê isso, vislumbra essa intenção, né, no plano. Claro que é um plano, né? E o plano, para ele se tornar realidade, ele precisa da gestão, né? Ninguém planeja alguma coisa que seja prejudicial, né? Nas nossas casas, por exemplo, a gente não faz um plano assim para as coisas darem errado, a gente faz os planos para as coisas dar certo. Mas aí depende do dia a dia, claro. É óbvio, né? Um grande desafio também, isso lá no início ainda que eu conversava com os técnicos da Secretaria de Planejamento, e aqui o destaque aqui para a arquiteta Deise e para a engenheira Carolina Capuani, que é residente aqui da cidade, e de que ponto, né, sobre que aspecto o planejamento da cidade e esse instrumento, que é um instrumento de planejamento, o plano diretor, poderia interferir na sensação de segurança das pessoas nas ruas, né? Sim. E essa interferência, ela é bem clara com maior presença de pessoas nas ruas, né? Sim. Quanto mais gente estiver na rua, numa área de lazer, numa praça, enfim, mais seguro a gente acaba se sentindo. É a história da sensação de segurança, né? Porque tem mais gente. Uma praça deserta, ela não dá essa sensação de segurança. Então, qual é os caminhos para que a gente tenha mais pessoas nas ruas? Essa é a grande questão e as grandes respostas que a gente viu e a gente vê em cidades, né, que tratam hoje de planejamento urbano com mais sucesso. Algumas pessoas participaram da audiência pública, vereador, e até comentaram comigo sobre parece que eu tinha comentado a respeito de cada moradia, cada casa teria que ter só um carro. O senhor chegou a fazer esse tipo de comentário? Acho que não, não. Não, é assim, ó. Pois é, me explica.
A questão, só para passar para o nosso pessoal aí. A questão de automóveis, né? O nosso... um expoente da arquitetura e do urbanismo no país, já falecido, Jaime Lerner, que é o autor do projeto do Parque da Orla, aqui em Porto Alegre, foi prefeito em Curitiba, transformou Curitiba numa cidade referência no planejamento urbano. Ele sempre dizia que o automóvel é o pior inimigo da cidade. A gente hoje vai a Porto Alegre, eu me criei em Porto Alegre, nascido em Porto Alegre, me criado em Porto Alegre, eu estranho o trânsito de Porto Alegre, porque a gente fica muito tempo parado. Verdade. Então, as soluções de deslocamento, elas não podem ser pensadas em soluções individuais. Carro, e a grande maioria dos carros que tu vê numa rua trancada, tem uma pessoa dentro do carro. Verdade. Então, assim, o que as cidades estão fazendo, né? Os urbanistas estão fazendo? Estão dificultando a presença dos carros nas ruas. Para nós aqui ainda, nós estamos um pouco longe dessa realidade, mas a gente já vê, por exemplo, cruzamentos aqui no centro da cidade, que tu fica ali esperando, né? Porque é muito movimentado. Mas, enfim, muito longe da nossa realidade, as prefeituras ou os urbanistas estão dificultando a presença de veículos nas ruas. Em Bogotá, por exemplo, não tem área de estacionamento público para os carros. Não tem? Não tem. O prefeito lá, que é um prefeito que é arquiteto, né, o Penalosa, ele fala assim, não tem sentido a prefeitura investir no asfalto, que é caro, para dar a oportunidade de uma pessoa chegar e encostar um carro ali dentro, ali em cima. Então, verdade. Com isso, ele promoveu estacionamentos privados, né? O que fez com que acontecesse oportunidade de estacionamentos privados para que a pessoa saia de carro, não tem onde deixar na rua, vai ter que encostar no estacionamento. Bom, isso é muito longe da nossa realidade ainda, que eu estou dizendo, né? Claro. Porque a nossa dinâmica aqui é outra. Ainda é uma cidade calma, uma cidade... Não somos aí um país do primeiro mundo, né? Mas então, aí os carros, né? A gente tinha o costume de colocar no plano diretor a reserva de vagas para estacionamento nas edificações. Por exemplo, um prédio de edifícios. Tinha que ter lá tantas vagas em relação ao número de apartamentos. E quase nunca menor do que o número de apartamentos. Nosso plano anterior aqui era assim. Nas casas, por exemplo, né? É obrigatório ter uma vaga na casa tal, nas residências unifamiliares. Sim. Bom, se nós estamos vendo que outras cidades estão, e eu estou dizendo isso aqui com muita coragem, porque é um assunto bem polêmico, isso, hein, João Moura? Se nós estamos vendo em outras cidades o desincentivo ao uso dos carros, e isso vai acabar acontecendo nos próximos anos, e é muito rápido, vai ser essa alteração. As pessoas não vão ter mais carros, né? As pessoas vão ter carro vão pegar um carro na rua, botar um cartão de crédito e sair, dar a volta e largar ele em outro ponto, como é hoje os patinetes, as bicicletas. Isso vai ser assim, já é assim em algumas cidades. Bom, enfim. Então, a gente não tem como... o poder público não tem porquê, dentro desta lógica, exigir que a pessoa deixe uma vaga de carro na sua casa. A pessoa coloca se quiser. Né? Não é obrigatório. Porque a gente já está vendo que, em seguida, não vai ter carro. Aquele espaço da garagem ali vai ser um espaço ocioso. Isso eu estou falando assim, de alterações que acontecem no nosso dia a dia, em função do avanço da tecnologia, acontece muito rápido. Nós estamos falando aí numa perspectiva de 10, 15 anos, acontecer toda essa mudança na dinâmica da relação das pessoas com os seus deslocamentos. O senhor acha que aqui no Brasil, daqui uns 10, 15 anos, vai chegar a acontecer isso? É uma das coisas que eu acredito que vai acontecer, porque hoje, para se ter um carro, está difícil, né? Olha, é PVA, é seguro, dependendo do carro que tiver, né? Então, hoje, eu estava ouvindo até uma rádio, foi na Gaúcha que eu estava ouvindo,
E tem pessoas já que tinha 2, 3 carros, a gente tem um só, mas por motivo de muito gasto. Se tu pega assim essa nova geração, é muito comum tu ver as pessoas dessa nova geração optando por não ter carro, porque tu chama ali um carro de aplicativo, ele vem na hora, te larga onde tu quer e deu, acabou. Tu não tem toda essa despesa com o carro, gasolina, guarda do carro, se preocupar com o carro, lavar carro, o carro tá onde, não sei o que, bateu, né? Então, assim, essa preocupação é uma preocupação a menos para essa geração, que é uma geração que nasceu muito ligada à tecnologia, já está percebendo que não precisa ter carro, porque tem à disposição alternativas que substituem o fato de tu precisar comprar um carro, né? Vê só aqui no nosso município de Eldorado. Aqui, na verdade, praticamente não precisa de um carro, a não ser que vai sair de Porto Alegre. Bicicleta mesmo, não tem uma lomba, não tem aquele sacrifício de subir uma lomba, tudo... Bicicleta. E aí o plano traz, pela primeira vez, um gesto, e isso vai ser melhor estudado provavelmente no plano de mobilidade. O plano já traz um indício, um indicativo de um plano cicloviário para a cidade, sim, apontando as principais ruas onde precisam ser instaladas ciclovias, né? E justamente dentro dessa linha. E aí, só para arrematar essa história do estacionamento, nos prédios, por exemplo, prédios que podem ser construídos, tem muito poucos prédios na cidade, mas enfim, os prédios que podem ser construídos, na lei anterior, ele cobrava pelo menos uma vaga para cada apartamento e, conforme a área, uma segunda ou terceira vaga, conforme a área do apartamento. Hoje, aí nós estamos falando assim de apartamentos de, imaginar, 60 metros quadrados, né? Sim. Então ali tinha uma vaga obrigatória para aquele apartamento, tá? Então hoje, num prédio de edifícios, a vaga obrigatória que a prefeitura cobra, e isso é uma transição, porque a ideia é tirar essa obrigação, a cada 100 metros era construída uma vaga, né? Isso não estou falando de apartamento de 50, 60 metros, então a gente vamos arredondar para 50 metros. A gente está falando de uma vaga obrigatória a cada 2 apartamentos. Claro que isso vai depender do empreendimento, do empreendedor, né? Se ele acha que ele tem que oferecer uma vaga para cada apartamento, ele não é uma obrigação que o poder público está cobrando dele. É uma estratégia dele de mercado, de vendas, enfim. Claro. Né? E só para ter uma ideia, São Paulo, por exemplo, onde esse problema do carro ele chega ao extremo aqui no Brasil, São Paulo tirou da legislação a obrigação de vagas de carros, mesmo em prédios residenciais, prédios comerciais e residências. Não tem esse assunto não é tratado na legislação urbanística em São Paulo. Olha só como é que está a situação de São Paulo, né? Uma tranqueira, quando chove, os carros boiando. Vego mesmo. Algumas pessoas me perguntaram. O Eldorado Sul não tem uma estrutura de... Se fala em prédio, não tem, né? Não suporta um prédio aí de 10 andares aqui, né? Eles querem comparar o Eldorado Sul com o Porto Alegre. O que você me diz sobre isso aí? Esse tempo vai chegar, João. Sério? Vai chegar, porque Eldorado se coloca muito bem como uma opção de expansão do mercado imobiliário de Porto Alegre, né? Uhum. A gente vê muita gente vindo trabalhar aqui, né? Tem muita gente que vem aqui, vem de manhã, trabalha e volta de tardezinha, tá? Esse é um outro assunto que depois vamos... Claro, sim, vamos... Essas pessoas já estão no seu dia a dia convivendo com a cidade. Por exemplo, já tem mães que, ao invés de ter o seu filho numa escolinha em Porto Alegre, mesmo morando lá, elas trazem e têm o filho na escolinha aqui, porque é mais próximo do trabalho, caso aconteça alguma emergência, algum problema com o filho que está na escolinha. Né? Uhum. As nossas, por exemplo, os serviços aqui, né, também são usados por esse pessoal que vem aqui trabalhar, né, durante o dia e volta no final da tarde, né? Aí falamos aí de estéticas, restaurantes, enfim, né? A gente vê esse pessoal usufruindo desse serviço e aí os serviços com oportunidades de negócios, né? Com relação a essa situação das pessoas vindo de fora trabalhar aqui. Nós temos aqui
boas oportunidades de emprego, né? E a gente precisa qualificar a nossa mão de obra, né? Para alcançar esses empregos ou para ter essas oportunidades mais presentes. A gente vê, por exemplo, a empresa de transporte privado, uma garagem com 50 ônibus, para trazer todo esse público de fora para vir trabalhar aqui. Para você ter uma ideia, João, esse é um número impressionante. O nosso salário médio da carteira assinada em Eldorado do Sul é 4 salários mínimos. 4 salários mínimos? Isso dá em torno de R$5.000 agora com a nova alteração do... Isso é o salário médio de Eldorado do Sul da carteira assinada. Sim. Carteira assinada aqui em Eldorado do Sul. 4 salários mínimos. Nós estamos aí no ranking do estado, sempre entre a 4ª e a 5ª posição. Isso não é uma excepcionalidade, vamos dizer assim, do ano passado ou do ano... Não, isso já vem, assim, uma série histórica de mais de 10 anos, sempre nessa posição entre o 4º e o 5º os maiores salários médios de carteira assinada, salário formal, né, do estado. E entre o país, está entre as 50 cidades do país com melhor salário mínimo, melhor salário de carteira assinada. Nós estamos falando do universo de mais de 5.000 municípios, né? Nós estamos entre os 50 melhores colocados. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que esse emprego tenha a oportunidade de ser preenchido pelas pessoas que moram aqui na cidade. Tá? E esse é um desafio enorme, né? A gente fez uma alteração agora na nossa lei orgânica, possibilitando que o vereador indique, né, recursos do orçamento para aplicar em determinadas áreas conforme a sua visão, sua estratégia, enfim. No primeiro ano, eu, o vereador Fabiano Pires, o vereador Juliano, o vereador Chicolono, indicamos todos os recursos das nossas emendas parlamentares, que é como a gente chama tecnicamente esse instrumento, dedicamos para a formação profissional. Tá? Ele foi um pouco demorado toda vamos dizer assim, a logística, né, da contratação e tal, mas esses recursos das nossas emendas, que somam praticamente R$350 mil, por ano. Foi no ano de 2020 esse recurso. Eles estão agora surgindo oportunidades de formação profissional com cursos gratuitos, né, de acordo com as vagas oferecidas aqui na cidade. Então, as pessoas que estão aí nos assistindo, fiquem atentos que em seguida já saiu uma leva de cursos agora, anunciados, e a Secretaria de Assistência Social está preparando novos cursos para oferecer, e esses cursos são sempre de acordo com as oportunidades que a gente tem aí na cidade. Que bom, né, vereador? Porque muitas vezes as empresas se instalam aqui em Eldorado do Sul e às vezes não tem profissionais, né? Não tem pessoas qualificadas para que a empresa precisa, e aí tem vindo pessoas de fora. E o que você está fazendo está ótimo no nosso município. E, quer dizer, isso já nos ajuda muito, porque muitas pessoas... Eu sou um que mora em Eldorado do Sul, mas trabalho em Porto. E uma outra coisa que eu falo muito, vereador, eu sei que tem pessoas que moram aqui, que moram em Guaíba, que trabalham em Guaíba, trabalham em Canoas, em outros municípios, e muitas vezes, por trabalhar lá, muitas vezes procuram gastar lá. Eu acho que nós temos que gastar aqui, né? Porque eles moram aqui, tudo bem que eles trabalham fora, mas eles têm a família. Então, porque é um investimento que nós mesmos estamos investindo no nosso município, também porque geralmente o pessoal tem filhos. É o futuro deles também. Sim. Né? E o futuro de nós mesmos também, que um dia nós vamos se aposentar e vamos viver na aposentadoria também, né? E o que nós queremos? Nós queremos um lugar bom, como o senhor falou agora, um município com segurança, com a tranquilidade de morar, mas tudo isso nós temos que fazer a nossa parte. Sim. Nossos moradores do município têm que fazer a nossa parte. Muito bem, vereador. Pode continuar, senhor. Não, eu acho que um outro assunto que é importante destacar, aproveitando aqui o teu programa, João, é com relação a um tema muito polêmico aqui na cidade, que tomou debate lá no ano 2019, e foi um debate que atingiu o estado inteiro, a imprensa, enfim, que é com relação à mina Guaíba, né? A exploração do carvão. A gente recebeu
nós recebemos, tanto nós na Câmara, quanto propriamente até a Prefeitura, o Poder Executivo, muitas sugestões, muitas contribuições contrárias à exploração do carvão aqui na cidade, né? Vou dizer, e aí é um assunto que eu acompanhei muito de perto, que eu não identifiquei, e isso não foi só eu, não identifiquei no todo o processo de licenciamento ambiental a possibilidade da empresa compensar todos os danos que ela ia causar em função da exploração do carvão. Uhum. Né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós não temos tradição de carvão aqui na cidade. Né? Eu fui um que sempre briguei do bom sentido, para a gente se voltar muito mais para a região metropolitana, né, onde estão as oportunidades, sim, do que para a região carbonífera. Nada contra os municípios da região carbonífera, a gente conhece muito bem a realidade de cada município desses. Mas a gente não tem tradição, nossa realidade não é a mesma realidade dos municípios da região carbonífera. Né? Então, eu sempre tratei de nós enxergar, virar de frente para Porto Alegre, e com isso a gente acaba ficando de costas para a região carbonífera. Né? Então nós não temos tradição nisso. A gente tem uma tradição forte aqui na cidade, construída desde 2005, né? Nessa segunda, no segundo mandato do prefeito Hernani, já estamos agora completando o 5º mandato, a tradição de atração de empresas e de empreendimentos. Esse é o nosso forte. Esse é o nosso forte nos últimos 15 anos. A gente faz isso hoje com muito sucesso, e a gente faz isso, deixar registrado aqui, por conta própria. Aprendemos aqui no dia a dia. Né? Para você ter uma ideia, o município, para ter uma área para desenvolver um projeto de um loteamento empresarial, ele teve que comprar essa área do Estado. O município comprou uma área do Estado para fazer um projeto de um loteamento industrial. Ali vai ser feito os projetos de ação e desenvolvimento atrás da Admed. A Admed, inclusive, é o primeiro terreno que foi cedido dentro dessa área que o município comprou. O município comprou do Estado uma área para desenvolver um distrito empresarial, um centro empresarial. Bom, então, isso que eu estou falando, que a gente está sempre fazendo as coisas por conta própria, aprendendo aqui na marra, né? E aí essa é uma questão que não tem lógica. A gente tem que comprar do Estado uma área para desenvolver um centro empresarial, quando o maior beneficiado de tudo isso é o próprio Estado. É o próprio Estado, isso mesmo. Né? Quanto mais movimento tiver aqui, empresas aqui, mais imposto vai ter. O Estado também arrecada mais. Né? Então a gente fez e faz tudo isso baseado na nossa vontade e de aprender cada processo, a cada empresa que vem, analisar. O nosso vice-prefeito Ricardo, que é economista, e ele se insere muito nesses processos de atração de empresas, com muito sucesso, né? Então hoje nós temos essa tradição, a nossa tradição é essa. Então esse episódio lá de 2019 da Mina Guaíba é um episódio que, de certa forma, trouxe uma marca negativa para a cidade. Né? Eu não quero cortar o senhor, eu era presidente do meio ambiente e eu fui uma pessoa que foi contra. Contra a mina. Então, nós não precisamos, a cidade de Eldorado do Sul, e eu estou falando isso, é a minha opinião, sim, e eu falo isso onde eu vou hoje, a cidade de Eldorado do Sul não precisa ficar marcada como a cidade da mina do carvão, a cidade da mina Guaíba. Muito bem. A cidade de Eldorado do Sul, ela tem que ficar marcada como a cidade da oportunidade, a cidade das empresas, a cidade dos empreendimentos. Eu acho que essa é a nossa marca e esse é o nosso trabalho que a gente fez ao longo dos últimos 15 anos. Quando o Estado veio aqui interferir, ele veio trazer uma mina de carvão. Então, assim, vamos seguir fazendo nosso feijão com arroz, isso, que a gente faz muito bem e hoje somos referência na região metropolitana. Para você ter uma ideia, nosso aumento de arrecadação de 2020 para 2021 foi 36,6%. Nós estamos falando no ano que a inflação bateu 10,6%. Bastante, hein? Aqui na volta, nenhum município que faz divisa com o Eldorado do Sul teve esse mesmo crescimento na sua arrecadação.
arrecadação. Porto Alegre arrecadou menos de um ano para outro. Canoas arrecadou menos de um ano para outro. E nenhum dos municípios, Guaíba, Charcadas, conseguiu arrecadar a diferença da inflação. Todos a diferença de um ano para outro sempre foi abaixo, o incremento da receita sempre foi abaixo da inflação, diferente de nós. Então, prova que nós estamos no caminho certo. No caminho certo mesmo. Tanto que surgiu bastante aí, saiu até nas notícias, foi a notícia nas rádios, na imprensa, nos jornais aí, a respeito do hospital em Eldorado do Sul, para ver como é que está o nosso município. Já estamos praticamente com uma estrutura de ter um hospital em Eldorado. Essa situação do hospital é uma situação que surgiu, e eu propriamente tratava muito desse assunto na época da pandemia, né? Na pior crise da pandemia, que foi, vamos dizer, no março do ano passado. Fevereiro e março do ano passado, né? A gente teve muitas perdas, né? Isso não só aqui, em todo o estado. Todo o país, né? E aí a gente via, assim, os conhecidos nossos, assim, foi deslocado para o hospital de Butiá. E aquilo meio que me acendeu, assim, né? Me trouxe para a realidade, né? Foi deslocado para o hospital de Parobé. Digo, Butiá tem hospital. Butiá tem hospital. Porque é um município bem mais pequeno que o nosso, o número de pessoas também lá, né? Parobé tem hospital, né? E aí começou a vir esse questionamento: por que nós não podemos ter hospital? Né? Eu questionei a secretária, questionei o prefeito, fazia sempre essa provocação, né? Nós estamos mandando gente para o hospital em Butiá e nós não temos hospital aqui na cidade. Então a ideia do hospital vem do senhor, então o pontapé inicial no sentido de... Veio de todo o movimento da pandemia, né? De toda a realidade, aquela loucura que foi a pandemia, né? De falta de oxigênio, enfim, né? Toda essa história. E aí uma lição que eu aprendi, né? Eu fui 8 anos secretário de planejamento, depois já estou agora no 3º mandato como vereador. Quando a gente está numa secretaria de planejamento, por exemplo, que é uma secretaria muito intensa, tu resolve o problema de toda a cidade. Sim. Tu acaba não se dedicando a outros problemas, né? De outros segmentos, outras pastas, né? Como que não saúde, são poucas, por exemplo, como educação e tal. Do mandato como vereador, a gente acompanha todas as áreas, né? Então essa é, vamos dizer assim, a qualificação que eu senti no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha relação com o serviço público, né? Antes eu cuidava muito só do planejamento da cidade e hoje eu tenho, assim, uma entrada na educação muito forte, né? Na saúde já, uma relação com problemas da saúde, assistência social, enfim. E essa qualificação, essa oportunidade que eu tive sendo vereador, né, para tratar também de todos os assuntos do serviço público e a ampliação dessa visão. Na época, por exemplo, dessa crise da pandemia, a gente estava sempre assim, tentando ajudar, oxigênio, faltar oxigênio, quem é que tem oxigênio na região, os conhecidos, o teu relacionamento, nós estávamos sempre tentando achar soluções junto com o prefeito, junto com a secretária. E eu questionei a história do hospital, né? Não dá para dizer que a ideia foi minha, mas eu, na época, questionava: nós estamos mandando gente para Butiá, porque tem um hospital lá, e nós não temos hospital aqui. Qual é o número de moradores hoje em Eldorado? Nós não temos o censo agora, mas a estimativa do IBGE é que nós estamos com 45 mil habitantes. Que é bem... Onde tem hospitais, agora que você acabou de falar, é bem menos que a... Butiá tem menos habitantes do que Eldorado do Sul. Tá. Mais alguma coisa, vereador? Mas eu vou fazer uma pergunta antes que eu me esqueça do nosso presidente Kiko Lima, da Angar. E ele está curioso de saber, o senhor soltar a parte, o que está sendo construído aqui no lado aqui da Rádio Angar. Aqui ao lado não tem projeto de nada. Não tem de nada. Então, não, isso é uma coisa particular. O que foi feito aqui é um licenciamento para receber resíduo de material de construção, resíduo de aterros, né, de outros segmentos. Ele licenciou isso, então hoje o empreendimento licenciado aqui é para receber aterros e resíduos de material de construção. Né? É isso. O projeto mesmo não tem nenhum protocolado na prefeitura, nem estudo, nem projeto, nem nada. Muito bem. Mais alguma coisa, vereador? Não, só queria agradecer a oportunidade, né? Nos colocar à disposição. Nosso gabinete lá
na Câmara de Vereadores, e eu vou ver se eu acho o meu WhatsApp aqui no gabinete para deixar à disposição. Claro. Vou mandar um abraço aqui para o Bebeto Barbosa, o Cleiton Rangel, Celito Dutra, Graça Maria, nossa comentário, que sempre coloca o seu comentário aqui na nossa Rádio Angaru Web, o professor Tadeu, também o Rosato Bizuim, que é o nosso comentarista aqui também da Rádio Angaru Web, que toda sexta-feira o programa Bom Dia Eldorado, João Mendes, lá de Viamão, Gabriel Ribeiro, aqui do Bairro Chácara, Celi Espíndola, Luiz Carlos Alviene, Luiz Feijó e Margarida Bittencourt. Tem uma lista grande, né? Tem mais aqui. João, colocar à disposição aqui para algum esclarecimento adicional, alguma dúvida, alguma sugestão, né? Claro. Nosso telefone, nosso WhatsApp, que é 997-630055. Tá? 997-630055. Então está sempre à disposição aí. Nós estamos agora também, aí deixar aqui já um anúncio. Nós estamos junto com o antigo balcão de emprego, agora é o Cine aqui do Eldorado do Sul, né? Comandado pela Drica, Adriana. Nós estamos promovendo no sábado que vem uma feira de empregabilidade. Né? As empresas vão ali oferecer as suas vagas, nós vamos ter uma estrutura ali para ajudar a montar currículo, nós vamos ter algumas orientações, palestras, orientações. Isso vai acontecer ali no ginásio Eliseu Quinones, que é o ginásio ali da Escola Davi, das 8 às 17 horas, no sábado que vem, dia 30. Te convido até, se tu quiser fazer uma chamada direto de lá eu vou fazer feira. Assim. A outra feira que a gente fez, a última feira que a gente fez, circularam ali pelo local durante o dia 900 pessoas. Né? Até desculpa cortar o senhor, até quero que o senhor grave um áudio, manda para o meu celular, que eu vou divulgar durante a programação da rádio aqui. Ótimo, vamos fazer isso. E aí algumas empresas já confirmaram a presença, a gente vai divulgando isso nas nossas redes sociais durante a semana, mas só para deixar registrado a Codebal, por exemplo, né? Sim. Nosso mercado Codebal, um abraço aqui para o Renan. Codebal já confirmou a presença. E ontem eu tive a confirmação da presença na feira do Grupo Panvel, né, que é antigo grupo de média, agora mudou, o Grupo Panvel vai estar presente. O seu Júlio vai estar lá? Vai estar lá. Vai estar lá. Tá, te agradeço aqui, então, João, a oportunidade de falar um pouco e conversar um pouco sobre a cidade. É um assunto que me interessa muito, que está sempre me estimulando a aprender e estudar cada vez mais. Muito bem, eu sou uma pessoa que fiquei muito feliz a respeito do Cine aqui em Eldorado. Assim, nosso povo não precisa ir a Porto Alegre, né? Em Eldorado agora. Por isso que eu estou dizendo, aos poucos, é como o senhor falou agora, indo devagar com o arroz e o feijão, que nós chegamos lá. Né, Bruno? Eu vou lhe fazer uma outra pergunta para o senhor, se o senhor quiser responder. Pois. O senhor é pré-candidato a deputado? Meu nome está colocado à disposição do partido, né? Essa pré-candidatura foi construída no ano passado. Nós estamos agora em reunião com a executiva estadual e em seguida, conforme a confirmação lá da pré-candidatura ou da possibilidade da pré-candidatura, nós vamos fazer essa divulgação de melhor forma, assim, para que isso comece a ser debatido na cidade. Muito bem. É estadual ou é federal? Deputado estadual. Muito bem. Bom, vereador, eu quero agradecer ao senhor, quero agradecer mesmo, porque eu sei que o senhor tinha compromisso, aliás, tem compromisso, colocou nossa agenda ali, nós conversamos, João, não vai demorar muito, não, claro, teria 1h30, né? Mas é muito bom esse bate-papo, a gente resumiu alguma coisa aí do plano diretor, e o senhor já passou mais algumas coisas, que legal que não foi só eu que fui contra a mina, o senhor também como vereador foi, então... Quer dizer, a nossa cabeça pensa bem diferente, quase parecida. Muito bem, vereador. Muito obrigado, então, por você estar aqui, de ter sido entrevistado por mim. E um bom trabalho para o senhor aí, que o senhor... sucesso aí na sua pré-candidatura, que o senhor consiga passar na convenção. Muito bem. Obrigado, João. Deixar um abraço aqui a todos que estão nos acompanhando aqui durante esse programa, né? E me coloco à disposição aí. Um abraço e bom dia. Muito bem, agora são 10h49 minutos, 10h49 minutos, estamos encerrando então, um programa Sábado Especial, o nosso vereador.
daqui do município, Fábio Leal, presidente da comissão, do diretor. Tá bom, gente? Tchau pra vocês aí e um abraço. Aí, não esquecendo, hein? Sempre com o apoio aí da Padaria Pão da Nona, lá de Porto Alegre. É só entrar no Instagram, lá no Face, vocês vão ver aquela delícia que dá vontade de comer. Tá bom, gente? Até sábado que vem, então, com o programa Sábado Especial. Tchau, um abraço pra vocês. Dá uma banadinha, velho. Aí. Eita.